Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo de escola sabatina. Estamos aqui já alcançando a lição de número 21 deste semestre que estamos estudando o tema geral, os 3 convites do Evangelho. Com a graça de Deus, então, vamos passar ao estudo. Então, louvado seja Deus, já estamos quase terminando, né? Esse tema muito importante. A lição anterior falou de caminhos e agora nós vamos falar dos valados da terra. Caminhos, no assunto dos 3 convites, né? Já estamos então no 3º convite da 2ª aplicação da parábola. E aí então, valados, vamos estudar nessa hora o que significa. Caminho já foi destacado, que são os homens e pessoas mais proeminentes, mais destacados da sociedade, que nós devemos procurar, e valados é outro tema diferente, mas que todos devem ser alcançados. Então, os valados da terra é o título, e o verso de ouro, o verso áureo, diz assim: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Aqui é o livro de Judas, capítulo 1, verso 21 ao 23. E a primeira pergunta nos orienta: o que significa dar a mensagem nos valados do mundo? Aí nós temos o texto da Bíblia de Isaías 55, verso 1 e 3. O Mateus, meu filho, vai ler. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. É importante também que no verso áureo fala que nós devemos nos apiedar de alguns, usando de discernimento. Então vai ter que ter muita sabedoria, muita capacidade, né? Sempre a gente tem falado que um pescador, quando vai na beira de um rio pescar, né? Nós não concordamos com a pesca, claro, mas eles têm o costume, né? De saber qual é o anzol que usa, qual é a isca, qual é o horário e assim por diante. Assim também, quando Jesus fala que nós somos pescadores de homens e não mais de peixes, devemos então atentarmos qual é o momento de nos aproximar de uma pessoa. E aqui então o texto do verso áureo falou que nós devemos fazer isso com discernimento, tática, sabedoria, não chegar na beira do rio correndo, batendo o pé e espantando os peixes.
Então aqui agora vamos ler a nota da primeira pergunta, que é do Parábola de Jesus, 232, 233, que nos declara: contudo, não devemos pensar somente nos grandes e talentosos homens, com desprezo das classes mais pobres. Cristo instruiu seus mensageiros para ir também pelos caminhos e valados aos pobres e humildes da terra, nos cortiços e vielas das grandes cidades, nos caminhos solitários do campo, a famílias e indivíduos, talvez estrangeiros em terra estranha, que não pertencem a nenhuma igreja, e na solidão chegam a sentir que Deus deles se esqueceu. Não sabem o que devem fazer para serem salvos. Muitos sucumbem no pecado, muitos estão acabrunhados, estão opressos pelos sofrimentos e dificuldades, incredulidade e desespero. Acometem-nos doenças de toda espécie, da alma e do corpo. Anelam encontrar consolo para os tormentos, e Satanás tenta-os a procurá-lo nos prazeres e divertimentos que conduzem à ruína e morte. Oferece-lhes os pomos de Sodoma, que se reduzirão a cinzas em seus lábios. Gastam dinheiro naquilo que não é pão e trabalham por aquilo que não satisfaz. Devemos ver nesses sofredores aqueles a quem Cristo veio salvar. Seu convite de Isaías 55, 1-3, o qual lemos. Deus deu um mandamento especial, pelo qual devemos estimar o estrangeiro, o desterrado e as pobres almas destituídas de poder moral. Muitos que aparentam completa indiferença pelas coisas religiosas, no coração anseiam descanso e paz. Embora tenham caído no mais profundo abismo do pecado, há possibilidades de salvá-los. E ainda em complemento, Evangelismo, página 40, finaliza dizendo: a capacidade do pastor como orador é necessária para apresentar a verdade nos caminhos. Quando a verdade for apresentada nos caminhos, os valados serão abertos e uma obra mais ampla será feita. Então nós devemos louvar a Deus pelas orientações do Espírito de Profecia. E aqui o texto mostra como se fosse uma fotografia, um filme, né, da situação do mundo e das pessoas, principalmente nos valados. A situação de pobreza, desespero, trauma. Quando não é com a própria pessoa, é uma mãe chorando por causa do filho que está preso ou está nas drogas. E aí então o desespero aumenta porque a pessoa perde a esperança, cai no pecado. E aí fala de outros que procuram disfarçar e caem então na orgia, na bebedice e nas danças e tanta coisa, tentando sufocar a consciência. Um dos casos mais graves que nós estamos vendo no mundo hoje, e não é só nos valados da vida, né? Mesmo nas classes mais abastadas, é o uso do crack. Então isso daí tem abalado muita gente, muitas famílias, né? E a gente vê isso nas ruas. E aqui então fala dos cortiços, as pessoas sofrendo ali. Os cortiços nas grandes cidades, né? Nos caminhos solitários do campo, famílias individuais. E também fala dos estrangeiros, né? Que nós devemos buscar. Eles vêm para um país chorando de ter deixado o seu lugar, sua nação de origem, longe dos parentes, dos amigos, né? E muitas vezes não tem quem acolha, não tem quem proteja, não tem quem dá apoio, e eles entram também em desespero. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Para finalizar, queria ainda complementar com essa parte muito significativa de que aos olhos humanos pode parecer que a pessoa é completamente indiferente a um desejo religioso
E aqui diz que, no entanto, no coração a pessoa está ansiando justamente por isso. E falta uma pessoa, muitas vezes, ter a ousadia de chegar e falar. Tem uma lição daqui a pouco que nós vamos entrar, né? Desse caso, realmente nesse ponto, né? E na segunda pergunta, indo mais adiante, né? Que exemplo devemos seguir e que esperança deve ser declarada? Então aqui a nota é ainda do Parábola de Jesus 233, 234 e depois Ciência do Bom Viver 164. Lemos assim: os servos de Cristo devem seguir-lhe o exemplo. Então ele responde, né, a primeira parte da pergunta. Andando de lugar em lugar, falando de Jesus, né, consolava ele os sofredores e curava os enfermos. Apresentava-lhes então as grandes verdades sobre seu reino. Esta é a obra de seus seguidores. Aliviando os sofrimentos do corpo, achareis caminho para socorrer a necessidade da alma. Podereis apontar ao Salvador exaltado e contar do amor do grande médico, que unicamente tem o poder de restaurar. Diga aos pobres desanimados e corrompidos que não desesperem, embora hajam errado e não tenham formado um bom caráter. Deus tem alegria em estabelecer a alegria da salvação. Aí então diz: comprasse em tornar material aparentemente sem esperança aqueles por quem Satanás operou e fazê-los súditos de sua graça. Deleita-se em livrá-los da ira que virá sobre o desobediente. Dizei-lhes que há purificação e salvação para todo ser humano. Há um lugar para eles à mesa do Senhor. Ele espera dar-lhes as boas-vindas. Lucas 14, 23, cita-se aqui. Em obediência a essa palavra, devemos ir aos não convertidos, que se acham perto de nós, e aos que estão distantes, os publicanos e as meretrizes, Mateus 21, 31, devem ouvir o convite do Salvador. Por meio da bondade e da longanimidade de seus mensageiros, o convite se torna um poder para erguer os que se acham imersos nas maiores profundezas do pecado. Significativo aqui no primeiro parágrafo que foi lido, que é direcionado realmente para a obra médico-missionária. O alívio do corpo e depois conseguir a restauração da alma. Então eu lembro que o Espírito de Profecia nos orienta e fala, o mensageiro escreveu isso no passado, que o sanatório não era para encher de gente da igreja para ser tratado, somente isso. Mas o sanatório era para instruir as pessoas, aprender a fazer tratamento e voltar para casa e saber como fazer na hora da enfermidade e também procurar socorrer a outros que estão em enfermidade. Agora, nessa crise que nós tivemos aí dessa tal pandemia, né? E nós pudemos dar testemunho para muita gente. Eu mesmo, com a graça de Deus, pude orientar meus vizinhos, parentes, amigos, até os irmãos de fé, né? A não entrar em desespero e saber usar os tratamentos naturais, a hidroterapia, não correr por lado das drogas, né? E se socorrer no Senhor. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas teve pessoas que não são da nossa fé, que seguiram a nossa orientação. E aí, então, hoje eles viram que foi benéfico o que nós falamos. Vamos mais adiante, agora na terceira pergunta. Com que outra classe vamos nos deparar? Temos o texto agora do Parábola de Jesus 234.
Quem sai pelos caminhos e valados encontrará outros de caráter inteiramente oposto, que necessitam de seu auxílio. Há homens que vivem em harmonia com toda a luz que possuem e servem a Deus da melhor maneira que sabem, mas reconhecem que há uma grande obra para ser feita em proveito deles e dos que os cercam. Anela o maior conhecimento de Deus, porém apenas começar a ter um vislumbre de maior luz. Oram com lágrimas para que Deus lhes envie a bênção que vislumbram ao longe, pela fé. Em meio da impiedade dos grandes centros podem ser encontradas muitas dessas pessoas. Alguns estão em ambiente humilde, por isso são desconhecidas ao mundo. Há muitas das quais nada sabem ministros e igrejas, porém são testemunhas do Senhor nos lugares humildes e miseráveis. Podem ter tido pouca luz e poucas oportunidades de instrução cristã, mas em meio à nudez, fome e frio, procuram ministrar a outros. Procurem estas almas, os mordomos da múltipla graça de Deus. Visitem seus lares e, pelo poder do Espírito Santo, remediem suas dificuldades. Estudai com elas a Bíblia e orai com elas com aquela simplicidade que o Espírito Santo inspira. Cristo dará aos seus servos uma mensagem, será para a alma o pão do céu. A preciosa bênção será levada de coração a coração, de família a família. Muito inspirador vermos que tem essa classe reservada por Deus, né? Aqui fala que é completamente o oposto disso que nós acabamos de ler aqui. São pessoas que estão andando na luz que lhe foi dada, né? Lá na última pergunta nós vamos comentar melhor isso. São pessoas fiéis, mas que não têm toda a luz. E eles anseiam, têm o desejo de mais coisa. Também na questão de cuidar dos necessitados, né? Dos pobres e assim por diante, nós devemos tomar cuidado também com relação aos parasitas. Se você abre um ponto aí de distribuição de alimento, de roupa, pode acontecer que virão muitos parasitas. Então o trabalho de casa em casa seria o melhor, mesmo que seja num cortiço. Eu lembro que uma vez ali em São José do Rio Preto, tinha um barraco na beira da linha do trem, tempo que eu morei ali. E aí então nós fomos fazer a visita naquela casa. E o cheiro naquele cortiço, né, era muito insuportável. E aí a gente não sabia como fazia para escapar dali, né? Mas a gente procurou dar mensagem e dar apoio para eles. Aí fomos descobrir que era a cabeça de um porco numa bacia. Aquela porco acho que já estava deteriorando, né? E eles iam então usar aquilo para alimento. Não sei como que eles iam fazer. Mas eu lembro que a irmã Terezinha estava junto. Ela tentou disfarçar de toda maneira, né? E aí foi difícil continuar ali dentro. Um lugar sem ventilação, né? Tudo fechado. Então, tem vários tipos de trabalho, né? Que nós devemos procurar fazer. O mais difícil, eu acho também, que é a questão de lidar com os mais pobres, né? E também com os viciados em droga. Também eles têm muita recaída. E como que você vai chegar, levar ele para sua casa? Vai acolher ele? Como que faz? Então essa pessoa muitas vezes não tem mais força, não tem mais condição mental, né? E não tem mais domínio. Só pelo poder de Deus. Ainda avançando mais, na quarta pergunta, né? Qual é o significado da ordem força-os a entrar? Significa que devemos obrigar os homens ou denota a urgência do convite? Então, no livro de Apocalipse 22, 17, tem um conhecido texto, né, que o Mateus vai ler. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser,
tome de graça da água da vida. Então, quando fala o Espírito, que é o Espírito Santo e a esposa dizem vem, é a igreja, né? E aí quem ouve também esse convite deve fazer o quê? Também estender a outros. Eu lembro quando eu era moleque, novo, né? Menino ainda, eu ouvia falar desse texto, força-os a entrar, e ficava encabulado, porque a Bíblia fala que Deus deu o livre-arbítrio, que nós temos o poder da escolha, e aí como que nós vamos forçar uma pessoa na marra a aceitar o Evangelho, aceitar as reivindicações de Deus? Só pelo Espírito de profecia, louvado seja Deus por isso. Então, sem profecia, diz que o povo se corrompe. E aqui a mensageira do Senhor nos orienta o que significa esse forças a entrar. E esse texto aparentemente entra em conflito com aquele que diz nem por força e nem violência. Eu não tinha lembrado desse texto, né? De fato, agora a gente vê que, claro, a linguagem usada forças a entrar, vamos lembrar que está em Lucas 14:23, dentro de uma parábola. Então não quer dizer que isso literalmente vai ocorrer. É uma linguagem empregada dentro da parábola. Então o Mateus lembrou muito bem o texto, né? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E aí, aparentemente, como ele já citou, entra em contradição. Mas o que significa isso? Aqui, então, o texto que nós vamos ler, do Parábola de Jesus 235, nos orienta. A ordem dada na parábola força-os a entrar, em Lucas 14:23, tem sido frequentemente mal interpretada. Tirou-se daí a conclusão de que deveríamos obrigar os homens a aceitar o Evangelho. Denota, porém, de preferência a urgência do convite e a eficácia dos estímulos apresentados. O Evangelho jamais emprega força para conduzir homens a Cristo. Sua mensagem é: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, Isaías 55:1. E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem quiser tome de graça da água da vida, conforme já foi lido, Apocalipse 22:17. O poder do amor e da graça de Deus nos constrange a aceitar o convite. O Salvador diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Não é repelido por menosprezo, nem desviado por ameaças. Antes, procura constantemente o perdido e diz: como te deixaria? Oséias 11:8. Embora seu amor seja repelido pelo coração obstinado, volta a suplicar com mais força. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. O poder prevalecente de seu amor impele a alma a entrar e diz a Cristo: a tua mansidão me engrandeceu. Salmo 18, verso 35. Cristo quer implantar nos mensageiros o mesmo amor comovente que tem em procurar os perdidos. Não só devemos dizer vem, há homens que escutam o convite, porém seus ouvidos são demasiado surdos para compreender. Seus olhos são muito cegos para ver alguma coisa boa reservada para eles. Muitos reconhecem sua grande degradação. Dizem: não posso mais ser socorrido. Deixai-me sozinho. Mas os obreiros não devem desistir. Com terno e piedoso amor, aproximai-vos, deem-lhes seu ânimo, sua esperança, sua força, bondosamente impele-os a entrar. Então é com bondade, né? Então realmente aqui denota urgência do convite, a insistência que será empregado, mas não o obrigar a pessoa, seja de maneira violenta, forçosa. Nós vamos lembrar
que era utilizado, pelo menos, essa justificativa durante o período da Santa Inquisição, como é chamada, no período, então, da Idade Média, justamente a ideia de salvar as almas das pessoas, que o mais importante seria isso. E com isso, com esse método, esse expediente empregado, utilizando torturas e tudo mais, para levar a pessoa, inclusive, a renunciar à sua crença, nada mais eles estavam conseguindo do que fazer a pessoa violar a própria consciência. Então, quando Lutero, lá diante daquela assembleia, diante do imperador alemão e todas as dignidades, tanto da igreja quanto do Estado, para além de uma defesa da verdade que Lutero faz naquele momento, o que ele apresenta? Que ele não poderia retratar a menos que fosse convencido do seu erro e que era perigoso para o cristão se volver contra a sua consciência. Então, muitas vezes a gente perde de vista esse conceito, mas é essencial que a pessoa que venha a adorar a Deus, ela o faça de consciência, então, pura e não de consciência violada. De nada adiantará, então, dessa maneira. Então, vocês perceberam na leitura que não só devemos dizer vem. Então, diz que há homens que escutam o convite, porém, seus ouvidos são demasiado surdos para compreender. Então, você fala vem, vem aqui para a igreja, né? Você tem que pedir, orientar a pessoa a ir a Cristo primeiro. Depois ele vai ver se vai para a igreja, se ele decide a isso, né? Se unir ao povo de Deus. Mas para que isso aconteça, tem que encostar na pessoa. Tem que colar nele, como diz o ditado popular, né? Não abandonar a situação. Vamos adiante, então. A quinta pergunta: que garantia nos é dada por Deus e que personalidades históricas nos servem de exemplo de uma verdadeira transformação de vida? Temos aqui Parábolas de Jesus, página 236, que nos declara: se os servos de Deus com ele andarem pela fé, ele lhes dará força à mensagem. Estarão aptos para apresentar de tal modo seu amor e o perigo da rejeição da graça de Deus que os homens serão constrangidos a aceitar o Evangelho. Cristo realizará milagres maravilhosos se os homens executarem a tarefa dada por Deus. Pode ser operado uma tão grande transformação no coração humano hoje em dia como foi sempre nas gerações passadas. John Bunyan foi redimido da impiedade e orgia. João Newton do tráfico de escravos para proclamar o Salvador exaltado. Um Bunyan e um Newton podem ser redimidos dentre os homens hoje em dia. Por agentes humanos que cooperam com os divinos, muito pobre, desterrado poderá ser ganho e por sua vez procurará restaurar a imagem de Deus em outros. Aos que tiveram poucas oportunidades e andaram no caminho do mal, por não conhecerem o melhor, advirão raios de luz. Como a palavra de Cristo veio a Zaqueu: hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19:5. Assim a palavra virá a eles, e aqueles que eram considerados pecadores e inveterados serão achados com coração terno, como de uma criança, porque Cristo se dignou notá-los. Muitos ouvirão do mais vil erro e pecado e tomarão lugar de outros que tiveram privilégios e oportunidades, mas não os apreciaram. Serão contados entre os escolhidos do Senhor, eleitos e preciosos, e quando Cristo vier em seu reino, estarão junto ao seu trono. Então aqui queria destacar as duas personalidades históricas que são... Eu destaco mais um ainda, que a irmã White cita aqui, Zaqueu, né? Sim, também uma personalidade bíblica também neste caso.
E nós vemos que realmente João Newton, que tinha como o seu trabalho uma coisa extremamente vil, né? O tráfico de escravos. Ele devia ser muito cruel também, né? Ele veio então No trato, né? a se arrepender de todas as suas más práticas e realmente dedicou o resto da vida para proclamar o Evangelho. John Bunyan, muito famoso também devido ao seu livro O Peregrino, que inclusive tem uma continuação chamada A Peregrina, que nos mostra a experiência da esposa do peregrino. E nós encontramos naquela alegoria cristã algo que influenciou a cristandade. Ele é do século XVII, se não me engano. Na Inglaterra. Lá na Inglaterra, era do pensamento puritano, né? Não era ligado à igreja anglicana oficial e por isso foi perseguido por ser pregador. E foi na prisão que ele escreveu esse livro, né? Sim, naquela época poderia pregar só quem tivesse a licença para pregar. A autorização. E, de fato, o único crime dele para então ser detido durante anos e anos a fio foi isso, de ser um pregador não oficial. E isso fez ele, então, produzir essa obra monumental que até hoje influencia os termos, a linguagem, todo aquele caminho que o peregrino trilha até a cidade celestial, até hoje nos serve de inspiração, influência, muitas vezes em pregações, em sermões que são feitos. Ele não tinha toda a luz que nós temos hoje, né? Ele tinha algumas certas ideias que não estão na Bíblia, né? Mas o centro de tudo, o total da obra dele, a irmã White elogiou muito, falando que tem convertido milhares de pessoas, né? Tem dado um efeito muito grande. Aí eu tinha citado Zaqueu, né? Zaqueu também era malquisto na sociedade, né? E aí então Jesus vai diretamente a ele, né? Ele queria ver Jesus, mas ele se achava indigno. E a história é maravilhosa, né? Quando sabemos que ele era uma pessoa de baixa estatura, vai na árvore. E Jesus não quer nem saber daquele monte de gente à sua volta. Ele vai lá na árvore, vê Zaqueu e pede para ele descer e falar que ia na casa dele ainda. Ficar na casa dele. É muita honra. E aí, então, certamente os fariseus devem ter falado, esse camarada come mesmo e bebe com os pecadores, né? Então, eu vejo na minha experiência desde jovem, muitas vezes eu fui acusado também disso, né? Você vai em certo lugar, eu converso com certas pessoas, né? Eram meus amigos, né? E aí, então, eu procurei entrar em contato com eles, fazer o possível. Não sei o que vai ser no final. Queria, então, só dar a recomendação de leitura também da autobiografia do John Bunyan, que lá mostra como foi a conversão para ele, que foi um processo complicado, difícil. Se não me engano, o título do livro é Graça Abundante ao Maior dos Pecadores, fazendo referência ao próprio texto do apóstolo Paulo. E nós vemos que na experiência dele realmente foi mais uma pessoa redimida em piedade, de fato. Queria lembrar também, o Mateus deu uma resvalada no tema, né? A igreja atuante ali era a igreja do Estado, a igreja anglicana. E aí então, ele era um dos que protestou contra a atuação dessa igreja, né? Essa igreja, ela surgiu, né? Quando o rei queria casar de novo, divorciar da mulher, o Papa não aceitou e ele então se rebela contra a Igreja Católica, arruma outra mulher e funda essa igreja aí. Ele era chefe da igreja e chefe do país, do Estado, né? O rei. E aí então esses puritanos foram os que vieram depois para os Estados Unidos. Mas quem perseguiu? Uma igreja. Uma igreja fez o quê? Censurou.
Então a censura, ela nunca parou. Ela está em toda parte, né? Quando você menos espera, ela acontece por juízes ou por autoridades, por governantes. É um tal de cala-boca, né? Aí você não pode ter liberdade de falar mais nada. E aí então na pergunta seguinte, na sexta, antes de falar da sexta pergunta, nós lemos que a primeira parte da pergunta 5 perguntava que garantia nos é dada por Deus. Na primeira linha fala que ele nos daria força. Então na sexta pergunta, o que ocorre toda vez que a graça é resistida? Os dois textos que nós vamos ler, Parábola de Jesus 236 e 237. Mas vede que não rejeiteis aquele que fala. Hebreus 12, 25. Jesus disse, nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Lucas 14, 24. Rejeitaram o convite e nenhum deles seria convidado novamente. Rejeitando a Cristo, os judeus endureciam o coração e entregavam-se ao poder de Satanás, de modo que se lhes tornaria impossível aceitar a graça de Jesus. O mesmo acontece hoje em dia. Se o amor de Deus não for apreciado e não se tornar um princípio que habite em nós, para abrandar e sujeitar a alma, estaremos completamente perdidos. O Senhor não pode proporcionar maior revelação de amor por ele demonstrado se o amor de Jesus não sensibilizar o coração. Não há outro meio pela qual podemos ser alcançados. Toda vez que recusais ouvir a mensagem da graça, fortificai-vos na incredulidade. Toda vez que deixardes de abrir a porta do coração para Cristo, ficareis menos e menos inclinados a atender à voz daquele que fala. Diminuís as possibilidades ou probabilidades de atender ao último apelo da graça. Não seja escrito de vós como do antigo Israel. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Oséias 4,17. Não deixeis Jesus chorar por vós, como chorou por Jerusalém, dizendo, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quisesse. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Lucas 13, verso 34 e 35. Então, cada resistência da graça, mais fácil é, no momento seguinte, se resistir, então, e assim sucessivamente. Vamos para a sétima pergunta, então, que diz assim, em breve, o último convite será enviado a todos através da proclamação das 3 mensagens angélicas. Como todo o céu está envolvido nesta obra? Parábola de Jesus 237 e Beneficência Social 77 nos diz: vivemos no tempo em que a última mensagem da graça, o convite final, está sendo enviado aos homens. A ordem sai pelos caminhos e atalhos, está atingindo seu cumprimento final. A toda pessoa será apresentado o convite de Cristo. Os mensageiros estão dizendo, vinde, que já tudo está preparado. Lucas 14:17. Os anjos celestes ainda cooperam com os agentes humanos. O Espírito Santo apresenta todo estímulo para vos constranger a ir. Cristo aguarda algum sinal que demonstre que o ferrolho está sendo puxado e a porta de vosso coração lhe está sendo aberta. Os anjos esperam levar para o céu a boa nova de que outro pecador perdido foi achado. Os exércitos celestiais aguardam, prontos para tocar suas harpas e cantar um hino de alegria, porque mais um pecador aceitou o convite para a ceia do Evangelho.
Os que sentem sobre si o fardo de alma saiam de casa em casa fazendo trabalho e ensinem o povo mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, levando-os gradualmente à plena luz da verdade bíblica. Isso foi o que tivemos de fazer nos primeiros tempos da mensagem. Naquelas partes do campo onde muitos não podem assistir a reuniões distantes de seu domicílio, podemos levar-lhes a mensagem pessoalmente e com eles trabalhar em simplicidade. A mensagem do terceiro anjo deve ir a todas as pessoas e Cristo declarou que ela deve ser proclamada nos caminhos e valados. Clame em alta voz, não te detenhas. Ele ordenou. Isso significa que onde quer que eles apresentem a verdade, seja perante uma congregação pública ou de casa em casa, devem apresentá-la como se encontra revelada na palavra de Deus. Então, na mensagem dos três anjos, né, que nós temos o dever de levar, os anjos estão envolvidos nessa obra, né? Eles acompanham, esperam a notícia da decisão de uma pessoa, de um pecador, e aí eles cantam hino no céu, né? Aqui o texto fala que eles estão prontos para tocar suas harpas e cantar um hino de alegria. Então, quando eles veem que um pecador se arrependeu. Então, os anjos estão aí atuando, embora a gente não possa vê-los, né? Devemos crer que eles estão ao nosso lado, ajudando, amaciando o caminho, preparando os corações, por intermédio também do Espírito Santo. Mas aqui o destaque foi principalmente de casa em casa. Daquelas que abrem a oportunidade, claro, né? Uma obra que não tem como ter uma eficácia maior, a obra evangelista, do que esta, né? E realmente é interessante que aqui também nos fala que vai levar a pessoa à luz gradualmente. De acordo com o avanço, fazer vários estudos bíblicos, sem pressa também para simplesmente formar a pessoa, digamos assim, toda a doutrina, mas passo a passo, gradualmente, abrir os tesouros, então, que a palavra de Deus tem. Então eu tenho percebido no passado, principalmente, eu mesmo tento fazer esse tipo de trabalho, né, que é o estudo bíblico, ele tem muito resultado. Então o Mateus falou da luz gradualmente. Se nós estamos num lugar escuro, há muito tempo ali, e de repente alguém acende uma luz forte, ela chega a cegar. Um farol muito forte, um farol alto numa estrada que vem contrário a gente, né? É muito perigoso. Pode nos afetar também. Leva ao escândalo até mesmo a pessoa, se ela não está preparada para aquilo naquele momento. Como diz o ditado, é entrar queimando pneu, né? Entrar de sola na pessoa. Não é desse jeito. Eu mesmo errei muito nisso. Na igreja que nós estávamos, que pertencíamos, nós tínhamos esse negócio de embate mesmo, né? Entrava com tudo e acabou a história. Mas eu lembro que, mesmo sendo um debatedor, igual era meu sogro, na época ele era muito debatedor, mas ele também tinha o trabalho de casa em casa, estudo bíblico, demorado com as pessoas, né? Voltando muitas vezes tarde da noite para casa, né? Eu falo então do irmão Jaime. E agora então nós vamos avançar um pouco mais na pergunta 8 e já estamos terminando também, né? Estamos quase no final. A última pergunta, os irmãos não podem perder, ela é muito pesada, muito profunda, né? E primeiramente nós vamos fazer essa pergunta da 8. Que papel deve desempenhar os ministérios do cântico e da publicação? Muito interessante agora aqui os textos, né, que vão nos mostrar o valor que tem. Então é Conselho aos Pais, Professor e Estudante, página 547, depois na 548. Então diz assim:
Há poder no ministério do cântico. Os alunos que aprenderam a cantar com melodia e clareza, suaves hinos evangélicos, podem atuar muito bem como cantores evangelistas. Encontrarão muitas oportunidades de empregar o talento que Deus lhes deu, levando melodia e raios de luz a muitos solitários lugares entenebrecidos pela tristeza e aflição, cantando para pessoas que raramente têm o privilégio de ir à igreja. Estudantes, ide pelos caminhos e atalhos, ou valados, Esforçai-vos por chegar em contato com os da classe mais elevada, bem como os mais humildes. Entrai nas casas dos ricos e na dos pobres, e quando se ofereça ocasião, perguntai: acaso os senhores gostariam de ouvir cantar alguns hinos de louvor a Deus? Então, quando os corações se acham sensibilizados, talvez se abra o caminho para proferir-lhes algumas palavras de coração, palavras de oração, pedindo as bênçãos de Deus. Não serão muito mais do que se recusam a ouvir. Tal ministério é genuína obra missionária. Aí entra a segunda parte, Levai os livros aos homens de negócios e aos ensinadores do Evangelho, cuja mente não foi atraída para as especiais verdades para esse tempo. A mensagem deve ser dada nos caminhos a homens que têm grande parte ativa no trabalho do mundo, aos ensinadores e dirigentes do povo. Os livros alcançarão os que não podem ser alcançados de nenhuma outra maneira. Os que vivem longe dos grandes centros. Eu chamo a esses a ouvintes dos atalhos. Então aqui o último texto sobre a obra de publicação que está no livro Colportor Evangelista, página 39. Isso. Gostaria de destacar que realmente pode-se dar pouco valor, principalmente aqui ao Ministério do Cântico, que aqui nos mostrou, assim como o trabalho da obra médico-missionária, aqui é uma cunha de entrada, de penetração que podemos usar, é esse ministério do louvor, do cântico, apresentando então, mesmo nas casas das pessoas que não têm oportunidade de ter comungar numa igreja e ter então a alma refrigerada então por essa mensagem então através da música. Dificilmente uma pessoa vai dizer não quando alguém fala: vocês gostariam de ouvir alguns hinos, cânticos de louvores, Dificilmente a pessoa vai recusar. Mas eu tenho duas experiências que aconteceu comigo e com os jovens que estavam à minha volta, quando ainda morava no outro sítio, aqui na Rebarba de Campinas. E terminou a reunião era na nossa casa, e acabamos de almoçar, e aí o que fazer, E eu lembrei que uma parente minha estava muito enferma, na cama, sem ânimo, sem alento, E aí eu tive a ideia, vamos lá, o marido católico, respeita a gente, tudo, mas nunca pude entrar assim, com mais vigor na questão das mensagens. A casa para entrar era complicado, cheia de cadeado para todo lado, mas não sei, milagre de Deus, o portão da frente estava aberto, que era da garagem, nós entramos, e o portão para entrar no corredor da casa também não estava com o cadeado. E eu chamei o jovem que formava o quarteto e falei para eles: está aberto o caminho, a porta para a entrada da casa lateral aberta também. Eu falei: vocês vão entrar cantando. E eles levaram um susto. Como que nós vamos fazer isso? Invadir uma casa, É que um primo meu tinha acabado de entrar e já ia sair rápido e não tinha deixado fechado o portão. E aí então
entraram cantando até chegar lá no quarto. Eu fui na frente e invadi a casa, né? E ela estava lá, amuada na cama, né? O marido ficou olhando e a filha, né? E aí então, cantando o hino, quando termina o hino, nós falamos que ia fazer uma oração. Na mesma hora ela levantou da cama e se animou. Fiquei muito emocionado com aquilo. Os jovens também ficaram espantados do que aconteceu. E aí um outro lugar, uma família da congregação, na casa do meu tio, ele estava já muito mal na cama, né? E eu falei, peguei os jovens e falamos, vamos lá também, né? E entramos na casa também, ali, claro, tiveram que abrir, e fomos lá no quarto, cantamos hinos, falamos da mensagem e fizemos uma oração. Eu lembro que um dos parentes da congregação, ele não foi lá com a gente, não acompanhou, ficou lá na sala. Mas de qualquer maneira, deu para ele ouvir a mensagem. E eu vi então o semblante do meu tio todo alegre, minha tia da congregação se ajoelhou ali também e agradeceu muito. E quanto à obra da publicação, hoje nós estamos numa fase quase que ninguém gosta de ler mais, nem jornal, nem livro, nem revista, as próprias lições, às vezes a pessoa já gosta de ouvir a gravação nossa, ou ver no celular, né? Tudo agora é moderno na internet. Também devemos aproveitar isso. Porque a Bíblia fala, então, da palavra de Deus correr velozmente. E nós devemos aproveitar todos os meios. Lembro da experiência do Cid Moreira, que foi apresentador de um jornal muito famoso aqui no Brasil, né? E ele então disse que um dia, ainda jovem, no escritório do pai dele, ele achou um livro de saúde, né? E no livro de saúde falava sobre o vegetarianismo. E então ele deu declarações várias vezes sobre isso, do valor daquele livro para ele, como mudou a vida, e ele se tornou um vegetariano e com muita saúde. Eu não sei se ele ainda está vivo, mas com muita idade, né? E ainda lúcido. Então, de qualquer maneira, nós devemos entrar. Temos muitos folhetos, né? Esses folhetos estão sendo distribuídos, mas também eu acho que pela internet é o que nós devemos mais entrar, que é o que está acontecendo com alguns irmãos nossos na África, né? E mesmo outros países. Interessante esse ponto, que falando do que é dito no final sobre livros ou qualquer outro tipo de publicação também, levando esta mensagem, diz que pode alcançar os que não podem ser alcançados de nenhuma outra maneira. E também aqui destaca de levar esses livros, essas publicações, para homens de negócio e aos ensinadores do Evangelho. Os homens de negócio podem ser acessíveis a nós em alguns casos, e eles mesmos podem eventualmente levar essa mensagem mais adiante. E os ensinadores do Evangelho também, se não deixarem o preconceito atrapalhar, terão oportunidade com calma, tranquilidade, ver realmente qual é a razão da nossa fé, sem desinformações, sem ideias equivocadas que muitas vezes são propagadas contra a fé adventista e que não há nenhuma procedência na realidade. Então aqui é realmente maravilhoso pensarmos o trabalho que pode ser feito então por esses mensageiros silenciosos, como a mensageira do Senhor declara, né? Então o Espírito de Profecia também nos orienta a nós nos postarmos em centros turísticos, em lugares onde tem muita gente, porque a colportagem, principalmente, hoje ela se tornou bem complicada, né? E a própria distribuição de literatura nas casas, porque hoje existem muitos condomínios.
As pessoas estão se isolando de uma tal maneira que o porteiro não vai deixar você entrar. Onde você vai? Vai fazer o quê? Eu vou subir lá no prédio e de lá eu venho descendo. Antigamente era fácil até conseguir isso em alguns lugares comerciais no centro da cidade. Mas nesses condomínios se tornou quase que impossível. Então nós vamos encontrar essas pessoas na rua, em outros lugares. E como o Mateus falou, o mensageiro silencioso. Muitas vezes com as nossas revistas ou com os próprios folhetos, entrando nesses lugares. Então nós vamos entrar agora nesta última pergunta que nos traz uma reflexão um tanto abrangente. Vamos procurar resumir da melhor forma a questão e se eventualmente surgir alguma dúvida, os irmãos depois comentem e podemos esclarecer da melhor forma. Mas queria, antes de lermos essa pergunta, ela está bastante relacionada a uma pergunta que nós vemos lá na lição 20, a anterior, que na segunda pergunta também nos traz um questionamento reflexivo. Então, lá nós estudamos o seguinte: a primeira parte dizia: onde encontram-se hoje a maior parte daqueles que aceitarão esse último convite? Diz que ainda estão nas igrejas caídas. Isso. Dessas pessoas, né? E depois complementava para cada um fazer sua reflexão: caso uma pessoa fiel venha a falecer e nunca soube das verdades especiais, sábado, santuário, etc., e nem do assinalamento dos 144.000, como Deus olha para essa pessoa, então? E aí, de fato, nós vamos ver que essa pessoa que não teve maior luz, ela veio a falecer estando na igreja caída. Em que condição? Deus a salva? Com certeza. Não devemos ter dúvida alguma. Se a pessoa foi fiel à luz que ele sobre ela veio, Deus então reconhece esse fato. Eu quis trazer esse ponto para agora entrarmos num outro aspecto da questão, agora na pergunta de número 9. Que nós estamos aqui no terceiro convite, que é os gentios, né? Na segunda aplicação, e como fica a questão dos vários grupos do adventismo que não tem toda a luz e todo o conhecimento. Problema, né? Então vamos ver aqui. A primeira parte: durante o terceiro convite, no tempo dos apóstolos, em que nível de aceitação ficaram tanto judeus como gentios? Nós vamos ler os textos, mas pode já adiantar. Podemos comentar que ficaram no mesmo nível. E isso daqui, irmãos, eu posso dar um testemunho meu mesmo pessoal. Eu sempre achei que o terceiro convite era lá para fora, para as igrejas, né? Mas de repente eu começo a ler lá em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, Paulo indo nas igrejas, na sinagoga de judeus, no terceiro convite, que ele era pregador aos gentios, foi chamado para isso, depois da aprovação da igreja, depois de Ananias também cumprir o rito com ele, né? Aí então, agora, convertendo os judeus no terceiro convite, isso aí me deixava embaralhado. Quando ele chegava numa cidade, ele ia primeiro na sinagoga. Primeiro, né? Aí sempre no dia de sábado. Não, mas é porque os judeus se reúnem no dia de sábado. Não, teve vez que não tinha sinagoga, ele foi na beira do rio. Com quem? Com Lídia, vendedora de púrpura, e outras pessoas. Mas que dia? Num dia de sábado. Então ele guardava o sábado, se reunia no dia de sábado. Mas essa Lídia certamente não era da sinagoga dos judeus. Talvez se tivesse sinagoga ali, ela não estava indo. Mas Paulo vai lá na beira do rio. Aí faltou outra coisa de eu acrescentar, né? Sempre lembro disso, que eu tinha um trauma com esse ponto, né? Terceiro convite só para gentil e agora judeus se convertendo.
Chega um dia em Rio Preto, eu já estava morando aqui em Campina, fiquei quase 6 anos em Rio Preto. Aí chega o Poniquinho, Antônio Costa, neto, puxa o assunto com ele, pá, na hora, falou, eu concordo desse jeito. Faz muito tempo que eu venho pensando nisso, né? Então ele lá em São José do Rio Preto, encabulado com o assunto, eu aqui, e não dá para você entender ou aceitar que uma pessoa do Adventismo que não tem toda a luz não pode ser alcançado no terceiro convite, que deveria ser só para gentil. Mas nós vamos ler os textos, desembuchar aqui. A segunda parte traz para a gente viu que lá, no tempo dos apóstolos, ficou no mesmo nível judeus e gentios. Não havia mais a preferência da parte de Deus pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Já tinham sido rejeitado o ministério e o povo judeu. Mas isso sempre é a nível coletivo. Individualmente, mesmo uma pessoa que era então sacerdote, escriba, ele poderia ainda ser salvo no terceiro convite. Então, Mateus, de fato aconteceu isso. O Mateus usou uma palavra muito importante, a palavra coletivo. No coletivo, o ministério foi rejeitado no primeiro convite. No segundo convite era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Termina no final das 70 semanas, 490 anos, no ano 34. E aí então abre para os gentios. Então acabou para os judeus? Aparentemente eu cria desse jeito. Então aqui a gente pergunta, trazendo para nós hoje, trazendo para nós essa questão, e quanto aos adventistas no terceiro convite, que não ouviram até o decreto, tanto o clamor da meia-noite, como as mensagens do selamento 144.000, ósculo santo, justificação e santificação, etc. O que será, terceira parte, o que será de grande parte do povo adventista, sendo que a porta da graça no decreto se fecha primeiro para os que não quiserem entrar? Então aqui a gente está trabalhando com um assunto complexo, sem dúvida, algo futuro. Então toda cautela é necessária, mas algumas conclusões nós podemos chegar baseado o quê? No paralelo em relação ao que foi lá atrás. Então realmente hoje o adventismo se tornou muito grande. Uma quantidade de milhões e milhões de adventistas hoje existem no mundo. E nesse tema que nós temos hoje, Parábola das 10 Virgens, Clamor da Meia-Noite, que é o anúncio da vinda como ladrão, e selamento, né? Ósculo santo, tudo, nós não vamos atingir todo esse povo agora. E o afastamento do adventismo também para com as verdades especiais desse tempo é grande. Mas fato é, não estamos dizendo também que não haverá então a perda da salvação por muitos do povo adventista, não estando então preparados para a crise final. Pessoas que tiveram toda a condição para tal, receberam luz, tiveram a oportunidade de serem despertados pelo clamor da meia-noite e não quiseram. Então existem esses dois lados aí, esses dois aspectos a serem considerados. Mas vamos ainda ler os textos aqui bíblicos e do Espírito de Profecia. Então, mas antes de nós lermos esses textos aqui, eu quero destacar que no primeiro texto que vai ser lido, fala que na grande crise, que nós entendemos que é o decreto dominical, a porta se fecha para os que não quiserem entrar e continua aberta para aqueles que ainda não tinham ouvido. Qual era o nosso pensamento? Que o adventismo em geral, tanto para o nosso movimento como para o adventismo em geral, no decreto fecha a porta. Mas fecha a porta para quem conhece e não aceitou. Tem oportunidade. Teve oportunidade de ouvir o clamor da meia-noite. Por exemplo, nosso movimento prega o clamor da meia-noite, a vinda como ladrão que se dá, e nós sabemos pelo texto que vai ser lido que no decreto
terminou a oportunidade para as 10 virgens, para os que já conhecem. Aceitou ou não aceitou. Mas como nós falamos, não alcançamos todo mundo. E aí então quer dizer que a porta da graça fechou para eles todos? Então, como eu falei, existem classes e classes dentro do Adventismo hoje, né? Então, vamos ao primeiro texto aqui de Efésios, capítulo 2, versos 11 a 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios, na carne chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então já esse primeiro texto nos confirma a questão que estávamos comentando. Não há diferenciamento mais aqui no terceiro convite entre judeus e gentios. Eles estavam nivelados da mesma forma. Formou agora, um só. Se por um lado isso é a consideração que Deus teve em relação aos judeus e gentios com a mesma oportunidade para a salvação, o evangelho sendo pregado a ambos, por outro lado, a gente pode fazer a seguinte pergunta: por que Paulo, então, ia primeiro na sinagoga quando chegava numa cidade? Ia lá perder tempo? Era por uma questão prática, porque ele sabia que havia, então, no judaísmo um conhecimento maior da verdade. Estavam avançados em conhecimento, um judeu já. E ele estava chegando aonde? Num novo campo, que ainda a Igreja Apostólica não tinha atingido ainda. A gente vai ver o caso do etíope, né? Ele era religioso, tinha aceitado a fé judaica e tinha vindo para Jerusalém para adorar, mas não tinha toda a luz. Lia ali, estava lendo Isaías 53 e não sabia de quem que estava falando ali. Dele mesmo, de outro profeta, de quem que é. Aí Filipe vai e explica para ele. E ele, na mesma hora, ele aceita, né, e pede para ser batizado. Tinha uma outra classe também que deveria ser buscada, que estava avançada em conhecimento, que eram os que tinham sido batizados por João Batista. Nós tínhamos esquecido desse detalhe também. Então, muitas pessoas chegaram nas visitas anuais, faziam a Jerusalém, ouviram João Batista, foram batizados e voltaram para os seus países. Longe, e não ficaram sabendo dos eventos a seguir envolvendo Jesus. Nem sabia de nada. Então esse foi o caso que é relatado na Bíblia de Apolo, que foi orientado por Áquila e Priscila, que de fato o que tinha ocorrido em relação a Cristo, João Batista ter apontado Cristo como o Messias, ele ter morrido, ressuscitado, todos os eventos, o derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes, tudo isso era relatado às pessoas novas. Assim como Paulo encontra em Éfeso um grupo de 12, se não me engano, crentes lá do grupo de João Batista, que também nada sabiam quanto ao Espírito Santo e são rebatizados por Paulo, agora com esse acréscimo de luz. Então tudo isso a gente vai entendendo melhor o quadro geral que havia na época e lança a luz, claro, para nós hoje. E toda vez a gente pensa, já acabou, já toda a luz já está revelada, tá? Cada dia Deus pode prover uma nova luz para a gente, novos conhecimentos, coisa que a gente leu, achava que era daquele jeito, vai se aprofundando muito mais, né? Por isso que, como o Mateus falou, é gradativo o conhecimento, né? E não vamos esquecer de 1 Escrito 124, né? Os diferentes grupos do Advento, todos eles têm um pouco de verdade, mas Deus revela toda a luz ao que estão sendo preparados para os últimos dias. E Deus, quando quer revelar uma nova luz, vai revelar para esses.
Gálatas 3, 27 a 29 nos diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, seja o judeu, seja o grego que aceitou a Cristo, agora fazendo parte da Igreja Apostólica, esses são os herdeiros da promessa. Isso, virou um só corpo. Romanos agora, o capítulo 10 e o verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aí fica pesado o texto. Se judeu já tinha sido rejeitado, não tinha mais oportunidade, mas como falou Mateus, no coletivo, né? Mas individualmente sim, esse texto de Romano esclarece isso. Não há diferença, né? E agora Colossenses 3, 10 a 11 nos diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Maravilhoso, né? E por fim, temos uma referência final na parábola das 10 virgens, uma parábola dirigida à Igreja de Deus dos últimos dias, e o 25:10 nos diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Por que a gente fala essa questão de fechou-se a porta? Porque na meditação matinal de 77, fala assim: tão logo o povo de Deus seja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Então a sacudidura que nós entendemos é a grande crise final, é o decreto dominical. O que aconteceu com o povo de Deus antes dessa sacudidura? Selamento. Mas não quer dizer que o selamento para ali no decreto. Continua aberto para os outros que nós estamos falando agora. Tanto gentios como gregos, citas, né, como foi citado aí. E aí então, para a Igreja de Deus, as 10 virgens, é até o decreto. Então, quando chegar o decreto, nós vamos ver o quê? O que aconteceu ali? Não tem mais oportunidade para aqueles que tiveram toda a luz, que não quiseram aceitar. Tiveram realmente a oportunidade, né? O texto aqui do Espírito de Profecia que vamos ler está no Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 97. Também se encontra nos Testemunhos Seletos Mundial, página 333, no volume 3. Diz assim: à medida que transcorre o tempo, torna-se mais e mais evidente que os juízos divinos estão no mundo. Por meio de incêndios, inundações e terremotos, Deus está advertindo da sua próxima vinda os habitantes deste mundo. Aproxima-se o tempo da grande crise da história do mundo, em que cada ato do governo de Deus será observado com interesse intenso e apreensão indizível. Os juízos seguir-se-ão em sucessão rápida, incêndios, inundações e terremotos com guerra e derramamento de sangue. Se o mundo ao menos conhecesse o tempo da sua visitação! Numerosos são ainda os que não ouviram acerca da verdade que deve prová-los neste tempo. O Espírito de Deus contende ainda com muitos. O tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo de graça para os que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. O Senhor para eles olhará com amor. Comove-se-lhe o coração compassivo. Seu braço está ainda estendido para salvar, ao passo que a porta já se fecha para os que não quiseram entrar. Também temos na sequência texto da Review and Herald de 31 de outubro de 1899. Se os que professam crer na verdade tivessem agido como virgens prudentes,
A mensagem já teria há tempo sido proclamada a toda a nação, tribo, língua e povo, mas 5 são loucas. A verdade devia ter sido proclamada pelas 10 virgens, mas somente 5 haviam feito a necessária provisão para se unirem à companhia que andava na luz que lhes fora dada. Também, ainda, um texto na meditação Cristo Triunfante, página 305, nos complementa. A verdade que perdeu seu poder sobre os que há muito lhe têm menosprezado os preciosos ensinos, parece bela e atraente àqueles que estão prontos para andar na luz. Em meio à confusão de doutrinas enganosas, o Espírito de Deus será um guia e um escudo para aqueles que não se opõem às evidências da verdade. Então, aqui na pergunta 3, nós falamos de tanta gente em desgraça, em situação terrível, né? Mas depois nós lemos que tinha um outro tipo de pessoa inteiramente oposta, que necessitava de um outro tipo de auxílio. São fiéis à luz que eles têm e estão ansiando mais luz. E aqui na nota, o Mateus acabou de ler, que a verdade perdeu o poder, né, sobre os que há muito têm menosprezado, né? Porém, parece o quê? Belo e atraente aqueles que são prontos para andar na luz. Então, as virgens prudentes, né, que é o que sobra do decreto em diante da Igreja de Deus, vão estar unidos junto com essa companhia que andava na luz que lhe fora dada. Ou seja, eles são prontos para andar na luz a cada momento, mas na luz que eles têm. Aí vai alcançá-lo, vão ser alcançados. Achei importante também que na leitura do texto do terceiro seleto, página 333, fala que o Senhor vê pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. E aí o Senhor olha para eles com amor. Comove-se-lhe o coração, compassivo. Seu braço ainda está estendido para salvar. E aí fala que fecha para aqueles que não quiserem entrar. Então, recapitulando o que a gente vem estudando, irmãos, nós vemos que o primeiro convite do Evangelho é dirigido ao ministério. Entendemos que o ministério adventista, nessa segunda aplicação dos 3 convites que temos visto, já foi rejeitado por Deus. Estamos vivendo agora, no segundo convite, um trabalho especial deve ser realizado pelas ovelhas perdidas da casa de Deus de Israel, do adventismo hoje, que é o Israel moderno. Aqui nós estudamos sobre o terceiro convite, que o tempo é mais, claro, dirigido aos gentios. Mas como nós fizemos essa separação do coletivo e o individual, se nós vemos que não só no segundo convite, que é o caso, por exemplo, de Nicodemos, José de Arimateia, que eram líderes, que não vieram no primeiro convite, mas não estavam naquela rejeição do ministério. Eles vieram no segundo convite. Mas houve outros que nem no segundo convite vieram. O livro de Atos na Bíblia relata a conversão depois do ano 34 de sacerdotes e escribas. Então, na realidade, nós vamos ver que individualmente ainda a porta estava aberta para certa classe. Para outros que tomaram parte ativa na rejeição de Cristo e inclusive levá-lo à morte, a porta da graça tinha sim se fechado para estes. Então, quando Jesus fala para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele falou, não vai ao samaritano nem aqui, aos gentios, mas às ovelhas perdidas da casa de Israel. E de repente nós vemos ele lá conversando com a mulher samaritana junto ao poço. Tem a mulher sírio-fenícia, tem o encontro de Jesus com gregos,
Então, tudo isso é um indicativo geral que a gente tem, e não quer dizer que agora, por estarmos também no segundo convite, não podemos fazer nada do trabalho do terceiro. Eu lembro que ali, uma vez eu cheguei no Paraguai, tinha alguns irmãos que já não pertenciam mais ao nosso povo, mas de vez em quando vinham às reuniões e falava que nós errávamos em pregar para católico, para evangélico, para protestante, que era só para adventista. Aí tivemos que ler os textos de novo, principalmente não quer dizer unicamente, né? Toda vez, várias vezes que eu fui lá, tive que falar tudo isso de novo. E eles punham dúvida nos nossos irmãos. Sim, uma preferência então de fazer esse trabalho, mas o ponto é justamente que Deus nos orienta de não abandonar essas ovelhas perdidas. É isso que a pessoa inverte o raciocínio do propósito de Deus em nos revelar essas coisas. Não é em detrimento agora de abandonar as pessoas que não têm religião, não têm igreja ou estão nas igrejas caídas. Vários conselhos foram dados aqui do trabalho com as classes altas, as classes baixas, com ministros de outras igrejas, com homens talentosos. Tudo isso podemos fazer já agora. E aqui a gente já está vendo o método de trabalho que deve ser seguido. Não vai esperar o terceiro convite, né? Tudo isso pode já ser feito. A questão é achar, nós estamos aqui no segundo convite, é acharmos agora que não temos responsabilidade nenhuma em pregar para o adventismo. Não, eles já sabem bastante coisa, já têm o conhecimento do sábado, não precisam ser alcançados com a verdade que será então o ponto de prova para o adventismo. Nós tivemos algumas observações, até alguns ataques, né? Não me lembro mais de quem. Vocês estão pescando no aquário. A pescar no aquário é muito fácil, né? Mas é no aquário mesmo que tem que ser pescado, porque o aquário não tem mais doutrina, abandonaram as mensagens, né? Então, não quer dizer que nós não vamos pescar lá no rio também, ou no mar, né? Mas também no aquário, não tem outro jeito. A mensagem tem que ir. Só que as 3 mensagens angélicas, alguém pensa que é só pregar o sábado, o santuário, né? Aí entra 144 mil, selamento, ósculo santo, justificação pela fé, santificação. Não é o crer tão somente, né? E o que vale é o coração, é o crescimento na graça, os frutos que vão aparecer na vida da pessoa. Por exemplo, hoje a maior parte do adventismo não sabe nem como guardar o sábado mais. Não sabe mais nada. Não tem horário de pôr do sol, nada. Fracasso muito grande. Então, temos aí que resgatar reforma de saúde, de regime alimentar. Vestuário. A questão, então, do trabalho de Cristo no segundo compartimento do santuário, desde 1844, e a passagem no momento em que não sabemos dele julgar os mortos para passar para julgar os vivos. Que é chamado como vinda como ladrão. Então, tudo isso deve ser destacado para o povo adventista se preparar. E outra coisa, a restauração do casamento, né? Também as igrejas todas hoje, praticamente... Foi feita a brecha na lei. A brecha na lei, aceitando o divórcio, o novo casamento, né? Então, é pelos frutos que se conhece a árvore. E aí Pedro, o que ele fala ali no dia de Pentecostes? Jesus está retido lá no céu até quando? Até o tempo da restauração de todas as coisas. Que restauração que seria essa? Matrimônio, alimentação, que são coisas que saíram do Éden. Instituições que saíram do Éden. E o povo judeu abandonou e o povo adventista abandonou. E nós vemos vários grupos aí também, né? Que querem fazer reforma, ataca a igreja-mãe, a chamada igreja da profecia, mas também tem erro misturado com verdade. E estão aceitando muitas vezes ideia louca, até de grupelhos que no passado nós achávamos que nem iam adiante. Aceitando ideias até do testemunha de Jeová, né? Como Jesus não é Deus, contra a divindade do Deus triuno, das 3 pessoas da divindade, como eternos,
sobre a natureza humana de Cristo, que ele veio na terra, humana igual a nós, mas a espiritual, não decaída, não tinha propensão para o mal, para o pecado. É isso que nós estamos vendo que está sendo propagado contra essas verdades nesses vários grupos do Advento. Queria fazer um último comentário antes de passar para o meu pai finalizar, que fica implícito o assunto da parábola das 10 virgens nessa pergunta final que trouxemos. Nós vemos que o fechamento da porta da graça, inclusive, diga-se de passagem, é no verso 10 da parábola, não no verso 6. O clamor desperta para salvar pelo menos uma classe. Deus queria salvar a todos, mas uma classe salva, a outra não faz o preparo necessário. E tudo isso nos apontou para um fechamento da porta da graça para nós que temos essa oportunidade, esse conhecimento antes. E diante disso, é importante ressaltarmos como se liga maravilhosamente o assunto dessa missão que temos hoje no segundo convite com a missão de pregar o clamor da meia-noite. Muitas pessoas, quando falamos desse assunto, não compreendem, muitas vezes devido ao próprio uso do termo clamor. Confundem com a questão do alto clamor, a grande voz do terceiro anjo, que ocorrerá então justamente no período aí da crise final, na chuva serôdia, que vai ser uma obra o quê? Do terceiro convite, levar então a todos a mensagem. Clamor da meia-noite é algo que? Interno. Interno, para as virgens, então, para o povo de Deus. Então, quando nós vemos isso, estamos hoje num processo que muitos não compreendem. Todos os que aceitam a mensagem do santuário já estão indo às bodas, são virgens. Mesmo que estão lá no Adventismo. Mesmo que estão lá. Mas estão no verso 5. E alguém pode perguntar, mas por que então vocês não estão dentro das igrejas, né? Se tem virgem, então cada um fica na sua. Então a igreja de Deus é representada pelas 10 virgens, mas nós vamos ver lá na primeira aplicação da parábola que no verão veio o clamor, as virgens estavam dentro das igrejas protestantes, foram excluídos os pregadores e as virgens que estavam lá não saíram tudo de uma vez. Foram saindo aos poucos até chegar ao 22 de outubro. Mas tinha um grupo separado já. Por isso que eu falei o quê? Estamos vivendo este processo. Já há virgens que foram despertas estão fora das igrejas em apostasia, estão num grupo livre, separado destas abominações. E há então, por outro lado, que ainda virgens a serem despertas. Porque creem no assunto do santuário, que é isso que faz elas irem à boda, então, pela fé. É maravilhoso como se encaixa todos esses assuntos, um se liga ao outro, e nós observamos que realmente temos essa missão, essa responsabilidade, não devemos nos furtar a ela. Então, deste modo, vemos que o clamor da meia-noite é em benefício do adventismo, de modo que vai preparar um povo para estar em pé diante de Deus, na crise final. Aqueles que não tiveram oportunidade de viver esse despertamento que o clamor da meia-noite traz, um reavivamento genuíno para levar a uma reforma consistente, esses podem ter oportunidade mais adiante, como temos comentado aqui. Mas se hoje essa luz, o clamor da meia-noite, tem vindo esse soar para as pessoas e a pessoa rejeita, então está numa condição realmente muito perigosa. Finalizo aqui a minha parte. Foi um prazer, então, ter o privilégio de hoje estar aqui com o meu pai, passando um tema tão solene, tão profundo, que realmente faça mudança em nossas vidas. Enquanto o Mateus falava, eu lembro dessa guerra que está acontecendo entre os russos e o ucraniano, e nós sabemos que lá nós temos irmãos do povo adventista. E como que nós vamos alcançar essas pessoas, né? Então Deus tem misericórdia, Ele olha para eles e para nós todos, né, com amor, mas o braço dele estará estendido para aqueles que nunca ouviram, que não sabem desses acontecimentos.
como aconteceu com o etíope, né? E aqueles que estavam lá quando Apolo encontra. Então eu também estou muito alegre, o meu coração regozijando de saber dessas verdades maravilhosas e poder passar ela, que essa mensagem então possa ir avante. Deus abençoe a todos que estão ouvindo e que ainda vão ouvir depois. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.